Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo bem. Aqui eu É, agradeço o canal aqui do Tesa de Murbox que concedeu essa oportunidade de transmitirmos o primeiro programa, porque justamente o canal Marcelo Levi está bloqueado para transmissão ao vivo por enquanto. No ok. entanto, começamos essas atividades com poucos participantes, só eu e você. Eu agradeço muito a sua presença mais uma vez, auxiliando aqui esse novo empreendimento, que justamente o empreendedorismo espacial. Estou curiosa para saber o que é exploração espacial, Marcelo. Então vamos lá. Exploração espacial é um campo que está atingindo o nosso planeta, não por um cometa que cai, ao contrário, nós que vamos até o cometa dessa vez. Ou cometas, ou asteroides, ou seja o que for que perambule ao redor do planeta Terra, o planeta que vivemos. Então, mas se retornarmos um pouquinho na história, é uma história parecida com a descoberta das Américas. Antigamente, o povo europeu ficava naquele continente chamado Europa. Havia os portugueses, franceses, ingleses e por aí vai. E vários outros povos. Aí por uma graça que alguns dizem que foi de um mapa de Pires Reis, um turco que era um persa, né? Turco, persa, se você preferir, que era um grande navegador que conhecia todos os sete mares. Aí dizem que um mapa caiu nas mãos de um Cristóvão Colombo e ele falou: não, nós vamos descobrir o que está além do horizonte. Aí ele foi. Claro, com a desculpa justamente por uma crise que havia na Europa, uma crise que era para buscar o caminho para as Índias. Havia uma crise econômica enorme, a peste negra na Europa, etc., que obrigou-lhes, os europeus, os maiores comerciantes, a expandirem as rotas, não só de importação, mas as rotas de comércio num todo, para as Índias. Só que, não sabe, dizem que foi por um acaso, mas, claro, ignorando as visitas dos vikings antes nas Américas, inclusive que deixaram rastros de suas habitações na América do Norte, na parte mais nórdica, mais nórdica não, mais próxima do polo, bem ao gosto gelado dos vikings, mas perante os registros ficou que eram os espanhóis, os descobridores da América pelo Cristóvão Colombo. A partir daí, dessa mesma estrutura que foi de 1500, ou foi antes, né? Foi 1490, não foi? 1492, Eu um pouquinho acredito que antes. foi antes da data. Isso, eu não lembro a É, data. eu sei que aqui, falar no programa espacial, de empreendedorismo espacial, falar sobre a descoberta das Américas, realmente o pessoal fala, esse cara é chato demais. Mas a gente precisa fazer um paralelo, porque atualmente nós vivemos uma crise da economia tão grande que nós precisamos aumentar a quantidade de produção e reduzirmos os custos. Então, uma ideia que era muito cara nos anos 70, nos anos 60, que era a exploração lunar na época, ela foi engavetada justamente por uma má administração pública que vendia uma imagem maravilhosa de que eles eram os top gun da vida. Só que, com o tempo, mostraram que eles eram superfaturados. Aliás, até hoje eu não entendo porque o Lava Jato começou no Brasil, quando deveria começar nos Estados Unidos, que esse superfaturamento das explorações espaciais do governo americano sempre foram permeadas por, por uma ignorância jurídica dessa investigação. Estranho, né? E não podemos dizer ignorância política também? Nesse mérito eu não posso dizer porque eu não vivo entre os americanos para dar uma posição. Uma posição a respeito desse assunto. Agora, no caso, a, a exploração da Lua ela parou também por uma série de boicotes que os políticos fizeram a esse valor incomensurável, inacessível, inaceitável da exploração lunar
perante o governo, na NASA, com a NASA, de uma terra que, teoricamente, não serviria a nada, além de uma exploração mineral apenas. Então, é o que aconteceu. Parou nos anos, principalmente até 2008, que havia um lançamento de satélites, de bases espaciais, principalmente dos americanos, eles simplesmente pararam as atividades. Aí o que aconteceu? Em 2008, justamente com a crise americana, teve até, não sei se você se lembra, teve aquela crise do boom imobiliário, que fez com que despencasse toda a economia americana como um efeito dominó. E várias outras nações do mundo também tiveram sua decadência. Só que, nesse caso, o que aconteceu? As empresas privadas falaram, olha, cara, alguns cientistas entre participantes dessas empresas privadas falaram, poxa, eu tenho aqui opções para investirmos na exploração espacial a baixo custo. E no caso, essas propostas foram verificadas e comprovadas. Com a comprovação e com, inclusive, astronaves que subiam e desciam, empresas como, por exemplo, Blue Origin, que é do Jeff Bezos, um dos administradores e criadores da empresa Amazon Books. Também teve depois o Richard Branson, o dono da Virgin Records, que evoluiu depois para Virgin Airways, agora fez uma empresa para fazer turismo espacial chamada Virgin Galactic. E teve também a Planetary Resources, que é uma empresa que pretende fazer exclusivamente mineração, né, dos asteroides que envolvem e circulam o planeta. E também teve uma empresa que está em grande ascensão e com ótimos resultados, que é a SpaceX, que realmente evoluiu muito, desde 2000, de todas essas empresas, cada uma na sua época, evoluiu muito com a abertura do governo para a participação privada. Aquela coisa mumificada de que só o governo poderia explorar o espaço, e aquela ideia xenófoba de uma guerra fria, onde os Estados Unidos deveria superar os russos, ou vice-versa, essa ideia se viu um sonho muito caro para se levar adiante. Então, a partir daí, até então, se abriram muitas e muitas e muitas opções para tudo relativo à exploração espacial. Tanto é que, diante dos resultados alcançados diariamente nas empresas da SpaceX, por exemplo, ou também pela Blue Origin, ou também pelas outras, fazem com que as oportunidades de investimento se multipliquem a cada dia. Então, por exemplo, quem faz comida em casa, quem trabalha com entrega, delivery, qualquer tipo de delivery de alimentos, poderia facilmente começar a elaborar comidas, principalmente veganos, para serem produzidos no espaço. Há um prazo bem curto de tempo. As bases espaciais já existem, a Base Espacial Internacional já existe. Eles ainda não produzem gravidade artificial, mas em breve, quando existir essa gravidade artificial, que é uma tecnologia simples, que é de uma astronave rodando em volta do seu mesmo centro, isso produziria uma gravidade artificial. Então, dentro dessa perspectiva, é iminente o avanço rápido do ser humano para outros planetas. Só para que seja inserido dentro dessa evolução, uma grande avanço, que são os M-Drives, são turbinas que funcionam com íons. Ou seja, uma velocidade muito superior do que os jatos movidos a hidrogênio e oxigênio em combustão. Estamos dando saltos. E olha que essas empresas que trabalham como eu falei, a Virgin Records, a Virgin Galactic, a Blue Origin, a SpaceX ou a Planetary Resources, elas todas têm foguetes que só funcionam com jatos tradicionais, ou seja, já são as tecnologias já limitadas na velocidade. E olha que são bem altas, hein? Então, tem muito a crescer, muitas oportunidades para todos.
Sim, então, segundo a sua visão, não seriam só essas grandes empresas que têm condições financeiras suficientes para criar e mandar aeronaves para o espaço, enfim. Não seriam essas empresas apenas, mas qualquer pessoa poderia trabalhar com empreendedorismo espacial, seria isso? Então, vamos usar como exemplo que eu falei 500 anos atrás. Eu não sou Raul Seixas, e não nasci 10 mil anos atrás, mas há 500 anos atrás, o ser humano tinha algumas nações que, no caso, se destacavam na exploração ultramarina, que eram Portugal, Holanda, França, Inglaterra e Espanha. Certo? Essas eram as principais. Só que, eu não sei se você se lembra, demorou muito para aparecer pirata? Não, os piratas sempre existiram, né? Exatamente. Então, como os piratas que sempre existiram, as pequenas nações também começaram a ver oportunidades nessa exploração marítima. E hoje em dia, todas as nações que no caso, possuem litoral, ou algumas que até não possuem troca de. Como Bolívia, por exemplo, não sei se você tem ciência, mas Bolívia tem uma rota que dirige ao Pacífico para exportação e importação. E, claro, com concessão no Chile, se eu não me engano. E a partir daí é feita toda o transporte de mercadorias navais. Ou seja, o mar se desenvolveu como uma plataforma de transporte muito ampla. Agora, por que deveríamos parar por aí? Nós atingimos um nível tecnológico que podemos expandir para a exploração espacial. Pois bem, usemos ela. Agora temos a tecnologia, temos o espaço a nosso favor, e temos também agora muitos empresários com os olhos abertos para uma ampla e crescente gama de opções que nascem em todas as áreas. Então podemos dizer o seguinte: o empreendedorismo espacial poderia, aquela dona de casa que hoje cozinha para fora, como você mesmo disse, criar alimentação que possa ser consumida no espaço, juntamente com uma nutricionista e tudo mais. Então, seria uma profissão do futuro. Uma das profissões ou de agora. Que podem ser, isso, uma das profissões que seriam do presente para o futuro. Por exemplo, uma advogada que, no caso, está, claro, dentro da legalidade. Eu não sei qual a determinação que advogados colocam perante mercados novos que não têm uma legislação pronta. Então, por ser um mercado inexplorado, é uma ótima oportunidade para expansão jurídica, antes até mesmo da expansão física do ser humano, para, no caso, extração de minerais em asteroides, uma questão jurídica para ver o consenso de propriedade, para quem fica, para quem não fica. E eu já andei pesquisando sobre isso. Existe realmente vários tratados com relação à exploração espacial. Justo. Eu agradeço por enriquecer numa oportunidade próxima detalhes mais amplos sobre isso, mas será iminente a participação jurídica sua, de quem mais que quiser participar, para que possamos nos aprofundar sobre esse tema que na nossa vida cotidiana é básico para a sobrevivência, gostemos ou não. Sejamos nós inocentes ou culpados de qualquer infração, ainda assim precisamos, a ciência do saber jurídico se faz obrigatória para que possamos sempre procurar um caminho para a evolução do que repressão. E até isso que limita a ação do homem, né? Se não tiver uma regra bem estabelecida, acaba ficando o espaço de uma forma que é de todo mundo e não é de ninguém. Então, há necessidade realmente de legislações internacionais que venham tipificar algumas condutas para evitar exatamente a posse. Por exemplo, descobre alguma coisa, isso é meu. Não, não é bem assim, né? Vamos discutir de quem que é, entendi. É bem por aí mesmo. Mas já existe essa discussão jurídica fazem décadas.
Sim, isso é tudo muito novo, mas eu sei que os tratados são bem antigos. Por exemplo, um tratado que é muito polêmico, que foi muito polêmico, foi que quando os Estados Unidos pousou na Lua, colocou aquela bandeira lá, eles proclamaram donos da Lua. Aí começou um debate imenso nas Nações Unidas, que só depois de uma década, se não me engano, em 75, 78, que quebraram essa ideia esdrúxula, ufológica, dos americanos serem donos da Lua. Não Sim. foi isso? E o Sim, sim. E o É. empreendedorismo espacial abriria também para outras profissões, né? Não só o direito, não só a cozinheira ou a nutricionista, mas aumentando isso, havendo maiores explorações, eles vão precisar de arqueólogos, de diversas profissões, Geólogo. até geólogos, um engenheiro agrônomo, o engenheiro mecânico, que sempre está ali, o físico também. Enfim, são diversas as opções, além daquelas empresas que trabalham com peças para poder fornecer para essas outras empresas que estão criando maquinários para poder explorar o espaço. Seria isso? Exatamente. Isso reflete novamente 500 anos atrás, onde que a exploração marítima abriu horizontes para a expansão humana, a proliferação humana em locais onde primeiro pensavam que fossem inabitáveis e foram habitados e se multiplicou terras como a América, terras como a Oceania, e por aí vai, aonde América do Norte, Sul e Central. Todos esses horizontes foram ampliados. Só que já se esgotou, no atual momento que vivemos, já se esgotou a exploração natural. Agora nós reciclamos muito, quer dizer, nós não, né? Mas a sociedade passou a reciclar cada vez mais. Por quê? Porque a extração natural já chegou no limite. Não dá mais para continuar assim. Não só por razões jurídicas, mas por razões naturais, aonde que precisamos encontrar novas fontes. No nosso planeta, já só se vamos habitar os polos, né? E não é muito recomendável, principalmente porque com a colonização humana no gelo, fatalmente destruiremos uma natureza que não temos e que temos pouco conhecimento ainda, que é a natureza polar. E no caso, existem necessidades para expansão que o nosso planeta já não comporta a necessidade de expansão econômica que ele tem no momento. Tanto é que algumas coisas começam a se tornar de valor muito excessivo, justamente pelo fornecimento ser limitado, ser já atingir patamares em que não é possível a subsistência com os níveis atuais da produção mundana. Nós temos que além... e outra coisa também que você comentou sobre as profissões que atuam. Toda e qualquer profissão que atua no âmbito mundano será necessária na exploração espacial. Toda, sem nenhuma exceção. Infelizmente, as pessoas ainda acham que é ficção, que é coisa de nerd, é sonho, é uma coisa utópica a exploração espacial, mas não. Está documentado diariamente online, no YouTube, por exemplo, vídeos de foguetes sendo lançados e pousam para testes. Ou seja, os testes já estão em andamento, já estão com sucesso e em breve estarão já dando respaldo para a exploração espacial. A empresa, por exemplo, como eu falei, a Planetary Resources, em 2015 conseguiu uma vasta quantia do governo de Luxemburgo. Luxemburgo é uma cidade-estado. Então, como que uma cidade-estado conseguiu e tem interesse em investir 500 milhões numa empresa de exploração espacial? Porque realmente vai dar muito, muito, muito dinheiro de lucro isso. Porque muitos minerais que existem nos asteroides, que uma empresa chamada como a Planetary Resource foca exclusivamente na extração mineral, vai trazer muito retorno lucrativo para o planeta Terra. E isso vai abrir espaço para outras explorações. Enquanto isso, por exemplo, a Virgin Galactic vai investir em turismo espacial. Enquanto isso, o Elon Musk, com a
SpaceX está procurando a rota para Marte e diz que vai conseguir, porque ele tá investindo pesado e já tem respaldo com sucesso das iniciativas dele. Então, tudo que era uma utopia, talvez em 2022 já esteja concretizado e realizado. Então, não tem por que esperarmos as coisas acontecerem para depois inserirmos as nossas habilidades profissionais nesse contexto. Existe essa oportunidade e agora? Sim, e a mídia normalmente não divulga essas coisas, né, Marcelo? Então, essas explorações. A mídia não divulga muita coisa, então você esperar que a mídia divulgue essas oportunidades vai demorar muito, porque quando, por exemplo, existe no Brasil principalmente, não sei tanto em Portugal, mas no Brasil a mídia tem um pseudonacionalismo muito grande que confunde nacionalismo com patriotismo. Nacionalismo que eles colocam só imagens da exploração tecnológica brasileira de brasileiros, que no caso, devido à crise econômica, tem pouco avanço. Mas fora daqui, por exemplo, os carros. Aqui, no resto do mundo, já todas as indústrias automobilísticas se viram num toque de caixa para poder mudar a tecnologia combustível para a tecnologia elétrica. Aqui no Brasil, mal o governo quer pensar em produzir, em abrir campo para a produção dos veículos nacionais elétricos. Tem várias companhias brasileiras mesmo que produzem já essa tecnologia de carros elétricos já. E entendeu? Não se encontra venda no Brasil, não temos carros elétricos no Brasil. Não, já estão à venda, já existem, já estão à venda, são carros simples e baratos. Só que no Brasil eu desconhecia isso. Não, justamente, depois eu deixo no grupo que participamos no Facebook, no grupo não, desculpa, na página nossa, que no caso, a página Empreendedorismo Espacial, eu colocarei alguns links de empresas. Aliás, eu já coloquei já do Senai, que eles produziram um carro pequeno, baixíssimo custo elétrico, só que pela estrutura de carregamento, no caso, abastecimento energético para esses veículos, não está pronta no Brasil, ninguém quer pensar em Brasil como algo plausível. Por quê? Porque o governo não dá incentivo nenhum para esse segmento automobilístico. Agora, o resto do mundo inteiro está falando, não, acabou o combustível, agora temos que se preocupar com o elétrico. É um atraso do governo que é impossível de você levar em consideração como um governo patriótico. Entendeu? Entendo. E, sim, e voltando ao empreendedorismo espacial, então não há necessidade de a pessoa ser um astronauta para poder empreender, seria isso, em resumo, né? Exatamente. É muito importante você considerar isso, que as pessoas temem muito. Ah, mas eu não sou o as da astronomia, o as da tecnologia, eu não sou nerd. Não precisa ser nerd. Se você, por exemplo, você tem uma boa ideia de fazer um serviço jurídico para empresas que queiram investir nesse segmento, e você tem conhecimento de direito internacional, e tem contatos de empresas interessadas em fazer parceria, sejam de contratação ou sejam de exploração tecnológica. Tanto faz. Você pode ser o canal para o desenvolvimento dessa empresa. Então não é necessário você, ou a empresa, ou a pessoa, ter conhecimento amplo, técnico amplo. É uma filosofia que eu sigo há um bom tempo, onde sozinhos nós podemos ser fortes, mas juntos nós somos uma potência. É aí que cada pessoa se une às pessoas afins para se ajudarem uns aos outros ao sucesso. Sim. Então, nos próximos programas você vai detalhar mais isso para que a gente possa entender o que vem a ser efetivamente, o que pode ser feito, o que está sendo feito para o empreendedorismo espacial? Sim, eu tentarei sempre deixar mensagens expostas no grupo
no grupo não, na página, para quem quiser só vislumbrar sem participar, para obter informações, fazer questões também sobre os temas de cada publicação. Aí podemos participar e a interatividade será da medida que cada pessoa se dedicar a isso. Agora, para quem quiser participar de um debate nos programas, como você faz agora, como você faz comigo nesse momento, para podermos chegar no bom senso, onde ninguém tem a verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. Nada é verdadeiro. Tudo é permitido para que nós possamos chegar num consenso de ideias plausíveis e efetivas. Então, tem essas opções. Tem a página do empreendedorismo espacial para a pessoa pegar informações. Tem o grupo para podermos fazer os debates, inclusive antes desse programa que fizermos na próxima terça-feira. E depois também, né, tem o próprio YouTube aqui, que nesse evento só foi no canal do Tesa de Murbox. Agora, na próxima terça-feira, será no canal Marcelo Levi. Ok, Marcelo, eu acho que pelo primeiro programa de uma introdução já deu para esclarecer bastante. Eu acho que a gente vai começar a entrar com afinco nisso, com maiores informações, e a partir dos próximos programas, com esses debates todos que você está nos propondo a fazer. Sim, então, desde já, eu peço às pessoas que podem... Então, então, no caso, faremos essas atividades para que possamos expandir mais as possibilidades, que o benefício será a todos os brasileiros, principalmente os que estão desempregados, que são inúmeros. E existem pessoas muito capacitadas que cada vez mais ficam obrigadas a subjugar seus salários pela falta de oportunidades, quando tem muito conhecimento. Por exemplo, tem um órgão governamental que ainda é um reduto de pessoas muito geniais, chamado o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem pessoas muito geniais nesse local. Então, dentro da exploração espacial, que é sui generis, brasileira, eles simplesmente não terão oportunidade nenhuma, porque as empresas estrangeiras, nenhuma sequer investir no Brasil. Isso é muito oportuno, pessoas que não fazem mais parte desse grupo, da INPE, mas ainda tem um talento nato, podemos dizer, engavetado, eles poderiam muito bem fazer associações, uniões, parcerias com empresas estrangeiras para expandirem. E esse programa visa, inclusive, pela facilidade que a internet oferece, a ser um reduto de pessoas interessadas em estudarem essas oportunidades, sejam pessoas físicas ou empresas mesmo, que tenham seus representantes buscando novas alternativas para investirem. Sempre lembrando que a base espacial brasileira chamada Alcântara, na região norte do país, é uma das melhores regiões do mundo para lançamento de foguetes. Por quê? Porque eles têm a chamada baixa gravidade. Então, é muito insensato você descartar o Brasil nessa participação. E, claro, para variar, o governo brasileiro detém pouca respeitabilidade, com exceção das empresas do INPE, da Embraer, do ITA, do Instituto Tecnológico Aéreo, ou Centro Tecnológico Aéreo no todo. São empresas muito sérias, mas o Brasil, como país e seus governantes, detém pouca seriedade, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. Então fica difícil alguma empresa querer levar a sério essas políticas e seus políticos atuais diante de tanto mau uso dos recursos abundantes que temos aqui, não só naturais, minerais, mas também de recursos tecnológicos, como a base de Alcântara, que deveria ser a melhor e mais influente base de lançamento de foguetes do mundo. A mais barata também deveria ser.
Sim, Então, e é interessante também que outras pessoas de outras nacionalidades também venham, né, a dizer sobre as suas experiências em seus países, para isso enriqueceria bastante também. exatamente. Então, é justamente isso que é muito importante ser considerado. O Brasil não como uma bandeira só e que carregamos no peito. Mais do que isso, nós devemos trabalhar para o Brasil, não para os políticos do Brasil. O político não representa nada e ninguém são os seus próprios interesses. As atuais investigações declaram isso por si mesmos. Os resultados dizem que existem suas exceções, claro, como toda regra tem suas exceções, mas infelizmente a maioria deles se mostra de pouca confiabilidade para que possamos deixar o nosso futuro na mão deles. Eles se atrapalham bastante com a sobrecarga de impostos, que é uma das maiores do mundo. Então nós temos que custear essa máquina que não funciona. A educação é decadente, aqui no caso, segurança é decadente, aqui, a maioria dos serviços públicos são decadentes. Então, não dá para esperar mais nada do governo, temos que esperar do povo brasileiro. E o povo brasileiro, sinceramente, apesar de todos os pesares, já se mostrou efetivamente competente para poder corrigir suas falhas. Ele pode, não que ele vá, mas ele pode. E ele tem essa capacidade caso queira. Então, por isso que esse programa é feito em português do que feito em inglês. Em inglês já tem inúmeras pessoas que se comprovaram já, até mesmo brasileiros que se adequaram ao mercado estrangeiro, já se comprovaram que são capazes de produzir uma ampla expansão dentro do empreendedorismo espacial. Só que aqui no Brasil temos muitas pessoas capacitadas que foram inibidas por essa política de colônia que mantemos até hoje. Proclamamos independência, mas a política se tornou uma política de colônia. Então, realmente, espero que nos próximos programas possamos pegar um assunto atrás do outro para que expandamos, seja dê lugar à expansão de todos os assuntos relacionados à exploração espacial. Ótimo, Marcelo. Aguardo o próximo programa, vai ser sempre às terças-feiras? Isso mesmo, todas as terças-feiras, às 20 horas. Muito obrigada. Então, vamos aguardar o próximo programa para que possamos aprender um pouco e termos que ser criativos para poder entrar neste comércio que está iniciando agora, que é empreender também, que é o espaço, né? Falta conhecer muito dele. Isso mesmo. Então, é tal negócio, aquele velho ditado que funciona até hoje. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai estar a montanha. Vamos à montanha. Ok, muito obrigada. Nada. Muito obrigado pela sua participação também, Ana. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Obrigada, Marcela. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.